Então, nessa ação penal 505, 41, 86 e 39, depoimento do senhor Luiz Fernando Nave Maramaldo. Senhor Maramaldo, o Ministério Público informa que o senhor celebrou um acordo de colaboração. Em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor não contribuísse, não falasse nada, isso não traria nenhum prejuízo ao senhor. O senhor tendo feito, porém, esse acordo, o senhor renunciou a esse direito ao silêncio. Perfeito. É isso mesmo, senhor? Perfeitamente. Maramaldo? Senhor Maramaldo, eu vou lhe advertir então que nessa condição de colaborador, se o senhor faltar com a verdade, o senhor perde seu acordo e, além disso, o senhor responde criminalmente por um crime que é equivalente ao falso testemunho, certo? Perfeito, perfeito. Também deixar bem claro, senhor Maramaldo, que o que interessa aqui à justiça é apenas a verdade, certo? Não é porque o senhor fez o acordo com o Ministério Público, o senhor precisa, vamos dizer, sustentar a acusação. O senhor tem que dizer apenas a verdade aí dos fatos que o senhor tem conhecimento, certo? Certo. Antes de entrar aqui nos fatos mais diretamente, essa sua posição nessa empresa ANM Engenharia? Eu era diretor financeiro, fui sempre diretor financeiro desde 1989, 88, se não me engano. Eu sou sócio da empresa. Tá. E o presidente da empresa era o seu pai? O presidente da empresa sempre foi meu pai, ele que montou a empresa. E hoje ele está afastado, não é nem mais sócio, mas ele é presidente honorário. Qual que é o objeto, vamos dizer, qual que é a especialidade da empresa? Manutenção industrial. Manutenção industrial. E é uma empresa que teve na sua história com frequência contratos com a Petrobras e com as subsidiárias? Sim, há 35 anos, se não me engano. Se não me falha a memória. Como surgiu essa questão relativa a pagamento de vantagem devida ou propinas em contratos da Petrobras ou da Transpetro? Como eu narrei na minha colaboração, foi por volta de 2008. Nós já tínhamos obra na Transpetro antes desse ano e nós sempre fomos muito bem avaliados. É uma empresa, todos sabem, é uma empresa muito bem avaliada tecnicamente. E o presidente na época, o senhor Sérgio Machado, chamou o meu pai, depois eu fiquei sabendo disso, chamou o meu pai dizendo que tinha uma concorrência e se a gente estaria disposto a fazer. Aí, na época, depois eu fiquei sabendo, meu pai trouxe, foi feito todo o orçamento, conforme os trâmites normais, e nós realizamos a obra, assinamos o contrato, tudo. Mas participaram de uma licitação? Não foi uma licitação. Pelo que eu me lembro, foi uma emergência, porque o senhor Sérgio Machado ele tinha feito uma licitação. Sim. E tinha extrapolado o valor dele. Se não me engano, na época era em torno do dobro, mais ou menos 600 milhões. E ele queria quebrar um cartel interno, não sei o que, e nos chamou para fazer essa obra. Então foi com dispensa de licitação? Foi uma concorrência, eu não sei o nome que deram internamente, mas acho que deve ter sido tipo emergencial. E como é que foi o desdobramento disso? Então, nós realizamos o orçamento, era uma obra muito complicada, era uma obra que nos daria outro patamar, e realizamos, foi feito o contrato, tudo. E na época o seu Sérgio Machado, depois fiquei sabendo, que chamou meu pai e falou, olha, tudo bem, vamos assinar tal, mas você vai ter que pagar X% de propina. Isso para a empresa ser a escolhida? Para a gente assinar o contrato, senão não assinaria. E além disso tinha que aceitar um sócio que até aquele momento não tinha participado de orçamento, não tinha, aliás, nem meu pai nem sabia quem era, não conhecia. Quem que era esse sócio? É a empresa Polidutos. Empresa Polidutos. E quanto que era o percentual? Era 65% a ANM Engenharia e 35% a Polidutos. Mas quanto que era a vantagem devida? Era 5,5%. 5,5%? 5,5%. Do valor do contrato? Do valor da nossa participação. Da participação. Da nossa participação, dos 65%. Os 35% provavelmente deve ter sido acertado direto lá
com a diretoria da outra empresa. Mas isso foi num contrato só ou prosseguiu? Não, foram em todos os contratos dali para frente e retroativo. O senhor Sérgio Machado, na época, ele falou assim, olha, toda a história se desenvolveu assim, nós sabemos que vocês têm obras aqui, e você vai assinar esse contrato, vai pagar 5,5% daqui para frente e o passado também. E fez a conta toda. Mas dos contratos, os posteriores daí, qual que foi? A empresa também foi escolhida sem licitação? Não. Eram todos contratos menores. Todos contratos menores com licitação local. Ah, sei. Porque na Petrobras Transpetro tem a verba, né? A verba até um certo valor, que na época, se não me engano, era em torno de 8 milhões de reais. A licitação era feita na unidade de negócio. E como é que assegurava-se que ganhava a ANM? O seu Sérgio Machado, ele nos apresentava o perfil da obra, que nos interessava, apresentava a lista de concorrentes que ele nos propunha e apresentava a verba, se era interessante para nós ou não. E mesmo pagando, e continua esse percentual de 5%? Sempre. E mesmo pagando esse percentual ainda era vantajoso do ponto de vista econômico? Hoje eu vejo que não. Não, mas independentemente das consequências legais, vamos colocar assim, né? Não, mas hoje eu vejo que não, independentemente das consequências legais. Por que o senhor diz isso? Depois, quando veio o final de tudo, quando iniciou-se a Operação Lava Jato, quando houve a minha colaboração, a ANM Engenharia foi bloqueada na Petrobras, nós tivemos que reduzir o efetivo. Entendi. Não, mas essas são consequências, vamos dizer, a partir das investigações. Nós vamos pensar assim, sim. Se não tivesse sido descoberto, do ponto de vista econômico, ainda valia a pena, mesmo assim, pagando 5% de propina, ainda dava lucro? Essa era a minha questão. O lucro estimado no nosso ramo é em torno de 8%. 8%, no máximo, dependendo da localização, dos custos, 10%. Então, a gente... Tinha. Isso abrangia contratos em todo o país? Ou era Todo o país. Como que entra se é que entra o senhor José Antônio nessa história? Isso tudo que eu contei para o senhor foi 2008. Tá. O início de 2008 e segundo semestre de 2008 foi esse início de relacionamento. No final de 2008 saíram duas concorrências pela Transpetro. Ligado à área norte-nordeste. E nós fomos vencedores. Começou-se em 2009, se não me engano, e aí o senhor José Jesus, no final de 2009, início do segundo semestre de 2009, ele me procurou, querendo marcar uma reunião em São Paulo. Certo, E aí foi onde ele pediu uma participação dentro dos contratos da região dele. Isso foi em São Paulo, senhor? Foi, São Paulo. Mas o que ele disse, o que o senhor disse, como é que foi? O senhor pode me circunstanciar? Ele me pediu um percentual. De quanto que seria? De em torno de 1%, que nós negociamos, porque já estava tudo muito apertado, inclusive eu comentei na época do presidente, Sérgio Machado, ele alegou que não tinha nada com ele, que era outra história, e negociamos o valor de 0,5%. 0,5%? 0,5%, em cima das obras da região norte e nordeste. Tá. E como é que prosseguiu isso daí? Isso era mensal. Era mensal. Era um valor arredondado. Era um valor em cima do faturamento? Do faturamento. Faturamento bruto que a ANM fazia. Tá. Sobre as obras de responsabilidade dele. E qual foi o que o José Antônio ofereceu em troca, contrapartida? Na verdade, ele como que nos ameaçou, porque ele falou assim, ou você faz ou tua vida, você não realiza o contrato. Eu vou colocar vários empecilhos, vários obstáculos e você vai pedir para sair. Mas a ANM não tinha a cobertura do Sr. Machado? Mas não se interferia nessa área, na área técnica, na área operacional. Não existia interferência.
E essas licitações que foram muitas lá na região Nordeste, muitos Foram contratos? a grande maioria foi nem todas, nem por quantidade, mas por valor. Por valor. Por valor. E como é que funcionava? Daí esses contratos eram adquiridos por licitação? Eram contratos por licitação, alguns regionais Tá. e alguns através da diretoria, Como assim através da diretoria? por causa da verba. Acima da verba da unidade, sobe para a diretoria. E esses contratos que foram obtidos lá na região Norte e Nordeste também seguiam seguiam aquela situação da licitação? Não. Essas eram licitações normais. Mas não entrava dentro daquele, vamos dizer assim, facilitação pelo Sr. Sérgio Machado? Não. O Sr. Sérgio Machado, ele às vezes nem ficava sabendo, só posterior. Foi aqui identificado alguns e-mails, algumas mensagens envolvendo o Sr. José Antônio de Jesus, tratando de situações relativas à NM Engenharia em contratos da Transpetro. Ele não facilitava as coisas dentro da Transpetro para a NM Engenharia? Na área técnica eu não participava muito, mas eu sei que sempre foi muito difícil. Sempre foi muito difícil. Em que sentido? Muito difícil porque não existia assim facilitação, como eu posso dizer, porque a área de segurança é muito rígida, a qualidade é muito rígida, envolve várias pessoas, fiscalização, então sempre foi muito rígido. Mas e nem nas licitações? Como? Nem nas licitações? Não, nem nas licitações, não. Ele não fornecia informações, por exemplo, aquela estimativa? Não. Eu nem sei se fazia parte se ele fazia parte, se ele tinha acesso a isso. Sei. Mas acho que não. Mas se não fosse a NM que conseguisse o contrato, fosse uma outra empresa, ele não ia perder os valores lá? Talvez sim. Ele chegou a ameaçar em concreto o senhor? De não... Sim, na primeira reunião. Na primeira reunião. Ele tomou alguma atitude concreta para que, vamos dizer assim, mostrar força, não? Não, porque nós chegamos a um consenso, né? Tá. E o senhor falou foi no final de 2009? Isso foi, início do segundo semestre. Tá. E foi até quando, mais ou menos, esses pagamentos para o senhor? Foi até 2013 e início de 2014, quando nós cessamos. Por que cessou? Nós recebemos um telefonema nos ameaçando, alegando que era o sócio dele, que eu até aquele momento não conhecia, nem conheço, e que se nós não pagássemos um valor, se não me engano, em torno de 3 milhões de reais, ele iria denunciar na Petrobras o nosso relacionamento com o senhor José Jesus. Já tinha começado a chamada Operação Lava Jato? Já. E nesse período entre 2009 a 2014, esse início, nunca cogitaram em procurar a polícia, procurar o Ministério Público, procurar as autoridades? Infelizmente não. O senhor tem uma ideia mais ou menos em quantos contratos que a ANM pagou, vamos dizer, vantagem devida para o senhor José Antônio de Jesus? Aproximadamente. Acho que uns 30, 40. 30, 40? 40, uns 40 contratos. Todos os contratos abaixo de 8 milhões, isso? Não, inclusive os grandes. Ah, os grandes também? Sim. Todos relacionados ao Norte e Nordeste. Como que se fazia para efetuar o pagamento? Era depósito, eu que fazia. O senhor que estava encarregado disso? O senhor era o diretor financeiro, o senhor mencionou? E depositava para quem ou para eles diretamente? Na reunião que nós tivemos, ele me deu a conta e eu fazia nessa conta. Há uma referência na denúncia, uma empresa chamada JRA Transportes. É essa.
Aí tem uma referência também na denúncia, na folha 18 da denúncia, que essa empresa entre setembro de 2009 a setembro de 2011, 2 anos, teria recebido cerca de 3.800.000 reais da NM Engenharia. São depósitos normalmente em espécie. Ou outros não. Foram Depósito em conta corrente. três locais, 3 contas, né? Ah, Se não me falha a memória, JRA, depois Queiroz, eu não me lembro direito, Queiroz e mais uma outra. Foram 2 meses somente, aham. e a outra foi o restante. 2010, 11, 10, 11, 12, 13. Por que mudou? Primeiro era na JRA. Ele pediu para mudar, não sei porquê. Ele deu alguma explicação? Não, E o senhor mencionou uma foi 2 meses, depois foi para outra. Por Sim. que mudou de novo? não sei. Ele pediu para mudar. A NM Engenharia tinha algum contrato? Tinha alguma relação com a JRA? Não. Comercial nenhuma. O senhor chegou a conhecer o senhor José Roberto? Quem? José Roberto Soares Vieira, que era Não. o proprietário formal. Não, nunca vi. O senhor tratou esse assunto somente com o senhor José Antônio Somente Jesus? com ele. Consta aqui também no processo, na folha 20, depósitos que teriam sido feitos pelo senhor Nelson Cortonese Maramaldo, Isso. na conta de Adriano Silva Correia, no total de 323 mil. É uma conta que eu utilizava. Era uma conta do meu pai, Tá. conjunta comigo, e eu utilizava. O senhor que fez esse Eu que depósito. assinava. E esses depósitos eram, o beneficiário era o senhor José Antônio? Era as contas que ele pediu. E depois consta essa outra empresa que o senhor mencionou agora há pouco, Queiroz Correia Limitada. Exatamente, essa mesmo. A NM Engenharia teve alguma relação comercial com o senhor Adriano, Não. que é o beneficiário, ou com essa Queiroz Correia Também Limitada? não. Nenhuma. Esses valores eram todos direcionados ao senhor José Antônio Jesus? Fazia tudo parte do acordo. Tinha outros beneficiários? Não. Dentro da Petrobras? Esse dinheiro era só para ele ou Não, era para não outras sei. pessoas? Eu fazia o depósito na conta dele, dali para frente eu não sei o que ele fazia. Ele lhe falou alguma coisa alguma vez? Não. Explicitamente não. Ele só falou que na primeira reunião ele falou assim, olha, porque eu falei do acerto com o presidente e comentou-se e falou assim, ó, comigo é PT, lá é PMDB. Foi essa a frase. O senhor parou, a sua empresa parou de pagar isso e teve alguma consequência? Não, a obra já estava no final, já estava terminando e não houve consequência. Mas não teve outros contratos depois, de março de 2014? Não, dali para frente nós começamos a perder vários contratos, fomos até bloqueados e hoje nós estamos 10% do que a gente era. Quando que houve o bloqueio da NM Engenharia? 2014. Ainda 2014? 2014. Mais pro final, no começo? Lembra, Início de não? 2014. É que como eram contratos já assinados, eles foram até o fim. Nos depósitos feitos aqui a Queiroz Correia, o Ministério Público relacionou um tal de um dos depositantes, Rodrigo Camargo. Não sei quem é. E foram feitos depósitos em espécie também nas contas da JRA ou da... Doutor, eu não posso precisar o senhor, mas todos os depósitos que foram feitos constam na minha relação, na minha colaboração. Eu entreguei xerox, comprovantes, cópias de cheques, se não me engano. Todos aqueles documentos que o senhor entregou se referiam a depósitos desse acerto criminoso? Todos. Constam tudo na minha colaboração. Tem um depósito feito por Concivil, Não é, eu acho que é uma outra empresa. uma outra empresa. Tá, mas esse então não foi a NM Engenharia. Não, senhor.
nos aditivos, o senhor José Roberto facilitava alguma coisa ou não? Não. Todos os aditivos que foram feitos na Transpetro foram aditivos, como eu posso, tecnicamente baseados. O senhor chegou a conhecer o senhor Adriano Silva Correia? Não. Não teve nenhum contato? Não. E nem o senhor José Roberto, o senhor mencionou, né? Também não. Foi o senhor que decidiu fazer esses pagamentos ou foi, no caso, o seu pai? Fui eu. Eu tomei a frente disso. Na época, o meu pai já estava meio... Eu estava tomando conta da parte financeira dessa área. No caso do Sérgio Machado, daí já foi seu pai? No início, em 2008, sim. Chegaram a celebrar algum contrato, ou emitir nota, ou pedir nota para dar uma aparência, vamos dizer assim, de Não, senhor. correção nisso? Não, senhor. E esses depósitos que foram feitos pela própria ANM na conta da JRA, isso era contabilizado dentro da... Então, alguns depósitos, como o senhor mesmo frisou, que foi na conta do meu pai, saiu da divisão de lucro dos sócios. Certo. E os outros não. Não contabilizado Não, daí? não. Mas, por exemplo, tinha um depósito lá da NM Engenharia em favor da JRA. Isso não ia dar problema? Isso aí não ia ficar evidente? Certamente... Falha da contabilidade? Sim, certamente iria. Como deu. Mas optaram por não contabilizar? Sim. Chegaram a contabilizar algum depósito? Não. Percepção essas questões de juízo, passou ao Ministério Público. Sem esclarecimentos, excelência. Deixa o defensor do próprio acusado sempre para o final, então eu vejo se Obrigado. se os demais querem fazer perguntas. Excelente, obrigado. Boa tarde, senhor Luiz Fernando. Boa tarde. O senhor comentou a respeito de que a unidade teria capacidade para fazer licitações até o patamar de 8 milhões de reais. Na época, se não me engano, era esse o número. Quando o senhor se refere à unidade, o senhor está falando das regionais, da Transpetro? Unidade de negócio. Unidade de negócio seriam as Sim. regionais. Tá. A denúncia lista aqui uma série de contratos aditivos, não sei se o senhor teve acesso à denúncia, mas ela cita aqui que o senhor teria avançado o valor de 0,5% dos contratos da NM com a Transpetro, e em cima desse valor chegaria-se então, aplicando 0,5%, aproximadamente 7 milhões de reais, que foi basicamente o valor que vocês entregaram ao Ministério Público Federal. Sim. Só que essa tabela aqui cita contratos da NM com outras regionais. Sim. O senhor pode me esclarecer isso? Sim. Esse percentual era pago para o senhor José Antônio referente De outras regionais fora do comando dele, não. Tá. Então, como que fecha o valor de 7 milhões de reais? O senhor pode me... Era valores arredondados. Ele, às vezes, eu, às vezes, fazia o depósito do valor arredondado. Então, se eu pegar o fluxo de caixa da NM para a Transpetro, referente a todos os contratos da Regional Nordeste, aplicar 0,5%, vai dar esse valor que vocês estão devolvendo? Em torno disso, acredito que sim. 0,5%. Em torno de 0,5%. Tá. Porque cessou-se os pagamentos, acho que não me engano, em janeiro, fevereiro, março de 2014. Tá. Então, se eu pegar o fluxo de caixa da Transpetro, eu vou corroborar essa tua alegação. Acredito que sim. Os outros contratos que a ANM, que o Ministério Público Federal citou, por exemplo, São Paulo, SUAP, São Luís. SUAP fazia parte. Tá, Como? ótimo. SUAP é no Nordeste. São Paulo, São Luís e Belém. São Luís também. São Luís é no Belém Norte. também. Até determinado período, porque depois dividiu entre Regional Norte e Regional Nordeste. Mas, se não me engano, o senhor José Jesus era regional Norte-Nordeste. Norte e Nordeste? Se não me engano. Antes não era separado em Regional Norte e Nordeste? Não posso precisar para o senhor. O Mas senhor aqui- frequentava lá a regional, conversava com os gerentes regionais? Não. Eu fui uma vez só lá. O Paulo ia? Foi acho que uma ou duas vezes. Tá, então tem mais aqui.
2012 aqui, São Paulo. Serviço de Inspeção e Manutenção São Paulo. Terminal Norte Capixaba. Norte Capixaba. Senador Canheiro. Norte Goiás. Capixaba não. Senador Canheiro também não. São Luís Maranhão 2015. Sim. 2015. Região Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Se o percentual de 0,5% aplicado a esses contratos não eram devidos ao seu José Antônio, para quem os senhores pagavam? Não entendi. Para quem os senhores pagavam propina a respeito desses contratos em outros regionais da Transpetro? 0,5%? Ah, Para ninguém. para ninguém? Então na Regional Sudeste não tinha nenhum Não. acordo como esse? Não. Tá. Como é que eram feitas? Tinha algum procedimento específico nessas outras regionais ou os senhores tinham um acordo com o Sérgio Machado a respeito disso? Operacional nenhum. Ninguém dessas outras regionais solicitou a mesma coisa que o senhor José Antônio teria solicitado Não. ao senhor? Não, senhor. Naquele momento que o senhor recebe o senhor José Antônio fazendo ameaças, dizendo que os senhores não trabalhariam na Regional Norte e Nordeste, o seu pai já tinha um acerto de corrupção junto ao Sérgio Machado. Por que os senhores não levaram isso ao conhecimento do Sérgio Machado, sendo ele Nós levamos. e ele? Vocês deem um jeito, se virem. O senhor sabe o motivo pelo qual ele não relatou isso aqui na audiência? Não sei. Estaria ele mentindo? Não sei. Pergunte para ele, acho. Não sei. Ele falou que teve aproximadamente 70 a 100 reuniões Seu Sérgio Machado? Sim. com o senhor Nelson Sim. Aramaldo e a família. Suponho que sejam as pessoas que integravam a diretoria, como por exemplo o senhor Paulo Maramaldo, a quem ele atribuiu a qualificação de um bom vivan. O Paulo, meu irmão, se ele esteve na sede da Transpetro uma ou duas vezes, foi muito. Quem ia junto com seu pai nas reuniões? Eu. O senhor estava nessa reunião quando foi comunicado ao senhor Sérgio Machado que Sim. havia um pedido explícito Sim. de vantagem devida? Sim. Sim. E eu, como é que é? Não solicitaram nenhuma providência nesse sentido? Não. Aceitaram pagar? Nós tentamos fazer um acerto para descontar da parte dele, mas não foi possível. Tá. Havia um percentual de sobrepreço nas licitações que vocês Não. faziam com a Não. Transpetro no valor aproximadamente de 30%? Não. Qual era a relação que vocês tinham com o senhor Renan Calheiros? Nenhuma. Zero? Nem conheço. E o Jânio? Quem? Jânio? O meu funcionário? Sim. Também não. Nunca teve nenhum encontro com ele? Também não. Tá. Eu quero que o senhor me relate aqui com precisão uma situação. O senhor falou assim, ó, ele me procurou. Sim. Como que ele te procurou, José Antônio? Através do Jânio. Através do Jânio. meu diretor regional, gerente regional. Certo. Foi uma ligação, alguma coisa? O gerente regional, Jânio, avisou que o seu José Jesus queria falar com o diretor da empresa. Tá. E eu me apresentei. A primeira reunião que o senhor teve com o senhor José Antônio foi aonde? No Brás Hilton. Hoje é Braston. Braston. Sim. No Hotel. final do ano de 2009. Final de 2009. Sabe o motivo pelo qual foi requerido pelo Ministério Público os registros de hospedagem do seu José Antônio, da esposa, Não, da não Transpetro, e não consta nenhuma hospedagem dele no Hotel Braston? Não sei. Na época chamava Brás Hilton. Tá. E as outras reuniões? Foi numa churrascaria. Só foram mais duas. Só mais duas? Só mais duas. Para Então- fazer a alteração da conta. Certo. Então, é Foi correto... em 2011. Final de 2011. Tá. Então, é correto afirmar que o senhor teve essas 3 reuniões Somente. e em uma dessas 3 os senhores acertaram um percentual de 0,5% Sim. e depois Sim. não precisava sentar a cada contrato. Não. Foi uma reunião. Exatamente. Tá. E o Paulo Maramaldo, em quantas reuniões ele participou? De quê? De quantas reuniões o Paulo Maramaldo participou dessas conversas com o José Antônio? O meu irmão esteve uma vez comigo numa das reuniões, por acaso foi final de 2011, se não me engano, já era época de festas, foi a terceira alteração, foi da última conta, acho que foi novembro de 2011, e foi numa churrascaria, ele estava comigo e tinha uma outra mesa com os amigos dele.
Tá, ele Ele ficou comigo na mesa com o seu José Antônio e almoçamos tudo, e depois ele continuou, voltei para o escritório. tá, e nesse período que o Paulo estava, vocês chegaram a conversar alguma coisa sobre Não. o acerto de vantagem de vida? Não. Não. O Tanto senhor, que era uma coisa muito restrita, pessoal, entre eu e... o senhor era Certo, da... eu vou interromper o Tá, tamanho por do favor. tá?